E aí, pessoal? Quando a gente fala do conceito de bem viver, que é o tema dessa temporada do Entrevista, nós colocamos a teia da vida no centro do debate. Teia com a qual nós, seres humanos, possuímos uma forte ligação biológica e psicológica também. E tem uma área que se dedica ao estudo dessas conexões. Eu estou falando da ecopsicologia. O nosso convidado de hoje, Marco Aurélio Carvalho, vai falar um pouquinho dessa área com a gente. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Marco, seja muito bem-vindo ao Entrevista, tudo bem? Obrigado, Pedro. Obrigado. Uma satisfação estar aqui conversando com você sobre esse assunto, que é super, super apaixonante e importante. Maravilha. Marco, quando a gente pensa na abordagem tradicional da psicologia, eu pelo menos entendo como uma abordagem muito focada no individual do sujeito e nas relações desse sujeito com a família, né? O que a ecopsicologia traz de diferente? A ecopsicologia agiu fazendo foco na relação do ser humano com o não humano, ou com, como alguns escrevem, o mais que humano, com a natureza, com o planeta, com as outras espécies. Dos nomes pelos quais ela é chamada é uma psicologia transespécies, né? Então, o nosso foco é o estudo justamente das relações, como é, vamos dizer assim, a fenomenologia das experiências de conexão do humano, o planeta, com a teia da vida, com as outras espécies. Legal. E ainda no campo da psicologia tradicional, a terapia ela se faz num ambiente fechado, né? Geralmente de consultório. O que seria uma ecopsicoterapia? Onde que ela é feita? A ecopsicoterapia é a aplicação de conceitos da ecopsicologia à clínica, né? A clínica psicológica. É possível fazer uma ecopsicoterapia, até certa medida, num consultório, né? Mas as tendências principais na prática da ecopsicoterapia indicam que é também importante no processo terapêutico que o setting, que em geral é uma sala, cuja virtude, vamos dizer assim, é a privacidade, a proteção, aquele ambiente uterino, sigiloso, porém, um ambiente construído. A ecopsicoterapia caracteriza por integrar as relações com o mundo não humano na psicoterapia, e como um dado importante, na medida em que as condições climáticas e de extinção de espécies vão ganhando novos níveis de agravamento. Chegou a hora de trazer as relações com o planeta para dentro do consultório. E parte dessa atividade é feita justamente, dizer assim, uma complementação do setting terapêutico, do ambiente terapêutico, passando de ambientes fechados para ambientes vivos, de uma forma que o ambiente vivo passa a ser um elemento importante e, eventualmente, inclusive, central nas práticas da psicoterapia. E pensando assim na filosofia do bem viver, ela advoga muito essa conexão, né, dos seres humanos com a natureza, né? Você está falando aí no caso da ecopsicologia, que isso vem muito nessa ecopsicoterapia. O que nós, seres humanos, ganhamos em termos de crescimento individual? Porque, afinal de contas, é o que a gente busca, né, quando procura uma terapia. O que essa conexão com a natureza muda nesse resultado no ser humano? Várias culturas de vários cantos do planeta têm uma relação com o seu ambiente vivo, o ambiente do qual essas comunidades dependem, de maior harmonia do que as chamadas sociedades desenvolvidas, né? Então, essa dimensão da vivência comunitária integrada à natureza é muito central também na ecopsicologia, tá bom? Muitas dos melhores instrumentos para crescimento pessoal não chegam a abordar especificamente, claramente, a relação da pessoa com o mundo não humano, o mundo mais que humano, como um elemento central também para o crescimento.
Então, o que a ecopsicologia traz são instrumentos que permitem vivenciar a relação com a natureza num nível de profundidade, eu vou chamar de uma profundidade existencial, que revela muito do que nós somos. Nós somos seres essencialmente ecológicos. Uhum. Nós somos seres, nós somos parte de uma espécie que é fruto de uma onda evolutiva muito antiga. A ecopsicologia restaura essa consciência, restaura os vínculos, e a vivência desses vínculos é de um crescimento Sim. tremendo, porque dá ao ser humano um senso de pertencimento que está sendo perdido na correria, pela sobrevivência. Sobre qual leitura que a ecopsicologia faz hoje das relações dos seres humanos com a natureza? Os primeiros escritos em ecopsicologia, eles vieram com uma influência muito grande do pensamento clínico. As relações que a sociedade dominante, vamos dizer assim, a sociedade euro-americana tem com a natureza, foi descrita por um autor como quase uma relação de guerra. Aham. A mentalidade gestada dentro da nossa cultura é uma mentalidade que busca transformar a teia da vida em produtos o mais rapidamente possível. E não parece se dar conta que, ao fazer isso, vai destruindo as próprias condições de que precisa para sobreviver. Então, olhado sob esse enfoque, o nosso comportamento em relação à natureza dá a sensação de um projeto autodestrutivo. Você diria que é um processo suicida esse modelo hoje que a gente vive? Sem nenhuma dúvida, né? O nosso modo habitual de viver, baseado num modo de produzir, de transformar a natureza da forma como nós fazemos, isso já deu mostras de que não pode ir à frente da forma como está, né? Uhum. Nós já chegamos no fim de linha, os cientistas têm nos avisado já há bastante tempo. Esse senso de normalidade dentro dessa rota destrutiva, ele está muito estabelecido e gera angústia pensar que é possível fazer diferente, né? Uhum. De maneira que a gente observa que um grande número de pessoas sequer pensar nesse assunto, Uhum. né? Existem obras, por exemplo, existe uma obra da ecopsicologia cujo tema é Nós pensamos quando tentamos não pensar em aquecimento global. Porque existe uma dinâmica psicológica defensiva em nós quando esses temas ameaçadores surgem, né? Uhum. Então, esse olhar clínico nos faz ver que existe uma espécie de adoecimento nas relações da humanidade com o planeta. A nossa reflexão é encontrar caminhos para restaurar a saúde nas relações com a natureza. E quais seriam esses caminhos? Como que a gente consegue aí fazer uma mudança de mentalidade, né, da humanidade de uma maneira geral, para pensando nesse agir político, nessa consciência sobre a urgência do problema, né, do meio ambiente? Quanto mais os ecossistemas são destruídos, quanto mais o clima se altera, né, mais crescem também os sintomas de sofrimento psíquico. Nós vivemos um século XX que foi considerado o século da ansiedade. Estamos vivendo um século XXI que está se configurando como um século depressivo, um século da Aham. depressão, né? Um dos termos que hoje começa a entrar no léxico médico é a ecoansiedade, que é um transtorno dentro do qual as pessoas sofrem com fantasias de catástrofes ambientais, Uhum. o que faz aumentar o nível de ansiedade. Raramente as pessoas têm colegas ou situações em que possam falar francamente sobre o que elas sentem a respeito de mudanças climáticas, espécies. Quando a gente olha com mais atenção os sentimentos, surgem sentimentos de tristeza, né, de incerteza, e esses sentimentos, eles são muito vivos. A tomada de consciência é, em primeiro lugar, a tomada de consciência desses sentimentos que nós temos e Uhum. que, em geral, não são assumidos. Além disso, é muito importante ter a experiência conectiva, Uhum. resgatar a experiência, a profundidade da experiência da conexão, né?
Então, além disso, né, da experiência do contato com os sentimentos não assumidos, é preciso um trabalho de observação e reflexão sobre crenças ambientalmente disfuncionais que a nossa cultura sustenta e que estão dentro de nós, né? Crenças que determinam uma visão de mundo que justifica a destruição do meio ambiente como se fosse algo inexistente, uma coisa completamente sem direitos. E é Esse trabalho. possível levar essa sensibilização para as salas de aula, para a educação básica? Seguramente, seguramente. A ecopsicologia tem muito a contribuir para a educação ambiental. Eu acho que ela chega como uma força com novos conceitos e novos instrumentos que podem potencializar de uma bem positiva o trabalho dos educadores ambientais. Além da experiência, que é fundamental, a reflexão crítica, ela vem junto. E também uma coisa que eu diria que está completamente ligada por exemplo, à filosofia do bem viver, né? Uhum. Que é o resgate da capacidade de sonhar, de imaginar um futuro, né? De imaginar um futuro onde os anseios mais importantes dos seres humanos, porém os anseios mais importantes da própria teia da vida, também sejam conectados e respeitados. Marco, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. A você de casa que acompanhou a gente, obrigado pela companhia de sempre. Se quiser rever esse episódio ou assistir outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Um abraço e até a próxima!